Boa noite a todos e a todas. Queremos agradecer a presença daqueles que estão para entrar, dos que vão assistir posteriormente, que têm os seus afazeres. Nós estamos dando continuidade aqui às comemorações dos 40 anos da Associação de Capoeira Movimentos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber um amigo, mestre Polêmico, a convite de mestre Parada, deixa-se registrado, mestre Parada que convidou o mestre Polêmico. Então, nós estamos juntando um material de conversas sobre a capoeira e, paralelo a isso, também falar um pouco dos aspectos da movimentos, daqueles que conviveram com movimentos, de convívio. Mestre Polêmico é um grande parceiro. Se o livro saiu, se o meu livro, o Berimbau Chamou o Camará, saiu, foi em grande parte pela consideração do mestre Polêmico, pela generosidade que ele se dispôs a me passar as informações. Foram informações relevantes, que não haviam registros, e agora nós temos tudo isso registrado. Eu via sempre o mestre falando sobre a capoeira de Juiz de Fora. O mestre tem uma memória incrível, nós vamos ver durante a live. Ele sabe os nomes completos, as datas com muita precisão. E aí nós fomos registrando isso, graças a Deus. O primeiro volume da coleção está aí. Então, vou passar a palavra para o mestre Parada, das boas-vindas ao mestre Polêmico e aos convidados. Agradeço também a presença da Ana Cristina, entrou aí agora, lá de Belo Horizonte, está sempre acompanhando o nosso trabalho pela internet. Então, com a palavra, mestre Parada. Boa noite a todos, boa noite, mestre. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos e a todas, Obrigado ao mestre pelo nos atender. O Jefferson Paradinha fala muito no senhor e a gente está aqui na expectativa de eu saber, Então, muito obrigado, fique à vontade, um grande abraço. Muito obrigado, mestre Parada. Eu também passo a ter, a partir de quando te conheço, uma admiração muito grande, e agora vi também os registros dos jogos, gostei muito, achei uma apresentação muito, muito bacana, um relacionamento da família capoeira respeitável, fiquei muito satisfeito de conhecer, e esse grande grupo, antigo grupo, e que a gente, ao conhecer, vai percebendo. Boa noite a todos aí. Boa noite, mestre. Boa noite, mestre. Seja bem-vindo. E a gente vai percebendo esses conhecimentos que a gente tem comuns, Pessoas que a gente já conhecia e não tanto, Agora conhecendo um pouco mais, e outras que a gente, então, está com muita satisfação conhecendo agora. Não sei se eu já posso começar, você acha pertinente começar já? Bom,
Então, eu preparei assim um pequeno roteiro, né? Na verdade, eu não preparei, eu estava começando a preparar, mas a conversa é sempre mais interessante, né? Mas e fiquei estimulado também com a mensagem do mestre César, que resgata um aluno do Meia-Lua, que na cronologia aqui que eu estava começando a fazer, vai aparecer, pelo menos pela carteirinha que eu tive acesso dele, sabe, mestre? Em 66 que ele teria sido aluno do Meia-Lua, né? Mais ou menos na mesma época que o primeiro lá de casa, o meu irmão Teixeira, né, Faustino, entrou para o Meia-Lua. Eles devem ter sido contemporâneos. Depois do Faustino, entrou por Meia-Lua o Estevão, flautista, né? Também não ficou muito tempo. E eu fui entrar em 72, quando o grupo já tinha 10 anos de idade, né? O grupo que foi fundado em 62 pelos mestres Clóvis, Natal Bonelli, que provavelmente deve ter entrado para a capoeira, talvez, ou ao mesmo tempo, ou um pouco depois do mestre Toninho Cavalieri, isso eu não tenho certeza. Uma coisa eu sei, eles entraram antes que os mestres Reinaldo e Macorelli, porque eu sempre ouvi dizer pelo próprio mestre Reinaldo que ele teria entrado para a capoeira em 59 e o mestre Macorelli em 60, quando o mestre Fábio Rudi Maia vinha a Juiz de Fora dar algumas aulas, que no seu trajeto entre Galeria Bellini, teria passado também pelo clube ginástico do professor Ítalo, o qual mais tarde também eu acabei frequentando um pouco, né? Fazia ao mesmo tempo capoeira, escotismo. O mestre Macorelli ficava louco, falou: você tem que se concentrar, fazer uma coisa só, senão você não vai fazer direito. Vivia dando bronca. Eu fazia inglês, datilografia, sempre assim, um bocado de coisa. Mas então, o roteirinho que eu preparei aqui começaria em 1938, quando um mestre que eu tenho uma admiração muito grande por ele, um carinho muito grande, alguns registros publicados com ele, né? Que é o mestre Onça Tigre, Milton Freire de Carvalho, doutor Milton Freire de Carvalho, né? Porque tinha carteirinha de jornalista de São Paulo, por São Paulo, né? Embora não tenha sido formado em comunicações, mas tinha carteirinha de jornalista de São Paulo. Formou-se mesmo na Bahia, naquela época lá que o mestre Bimba estava formando a sua primeira turma. Ele se formou em odontologia, mas também tem mestrado em saúde pública no Rio de Janeiro. Então, uma pessoa assim. E advogado, né? Fez direito também. Ultimamente, ele advogava, no final da vida, advogava em Brasília ainda, no Distrito Federal, né? E ele chamava a sua casa, né? O seu terreiro, em Taguatinga, para o qual ele se mudou em 64, de Roça do Lobo, em homenagem à Roça do Lobo do mestre Bimba, que acabou sendo seu amigo, né? Confidente, né? Como ele mesmo dizia, que eles iam junto caçar as tijubinas de beiço roxo. Né? Então, ele conta muitas histórias e tal, inclusive naquela época, em 45, quando ocorreram alguns episódios com mariners americanos lá na Bahia, em Salvador, que estavam lá ofendendo baianas, né? Batendo nos seus namorados e tal, para ficar com as. E aí o mestre Satig conta umas histórias sobre isso aí terríveis, né? Nem gosto de ficar repetindo, mas que andou tendo que voltar à Marinha lá às pressas em hospital aéreo, aí, ambulância e tudo mais, porque teve umas coisas feias. Então, ele sempre tem uma trajetória assim, meio sigilosa, porque era um membro do Partido Comunista, né? Partidão. E era conhecido como China, inclusive, tinha um cara meio chinês assim mesmo, China.
e passou por São Paulo, Estrela do Oeste, né, se eu não estou enganado, a cidade, que ele teria participado da fundação dessa cidade e construído muitas casas populares. O Teatro do Negro, primeiro teatro que foi criado, ele participou, né? Era companheiro também do Partido Comunista de Cisnando, né? O mestre Cisnando, que teria sido aluno anterior a ele, do mestre Bimba, né? Embora, segundo ele contava, em 1938, quando ele entrou, estavam na academia do mestre Bimba Cisnando, Galba, doutor Galba, que era médico também, e, coincidentemente, o médico que fez o parto do mestre Danadinho, né? Cláudio José Pinheiro Vilar de Queiroz, que foi um dos fundadores do Senzala. O Senzala, que, segundo o mestre Cláudio Danadinho, foi fundado um ano depois do Meia Lua, em 63. Né? Então, o mestre Galba, Rui Gouveia, eram os nomes que eram citados pelo mestre Onsativi. O mestre Onsativi teria chegado lá enganando praticamente o seu pai. Né? O pai dele era muito rigoroso, e aproveitar um parêntese, quando o mestre Satig tinha 9 anos de idade, em Mossoró, a fazenda onde ele morava, na casa do pai dele, seu tio João, que ele chamava, houve a invasão do bando de Lampião na fazenda. Mas como eles eram muito respeitados e respeitosos, né, negociaram lá, Lampião pediu 20 contos de réis, uma coisa assim, que o Tijuão, isso aos 9 anos de idade, o Onsativi tinha 9 anos de idade, e conta essa história. Ele queria muito fazer uma novela sobre isso, não deu muito tempo, mas nós temos uma gravação dele contando essa história. Aí Tijuão foi ao banco buscar esses 20 contos de réis, e notas, segundo o mestre Onsativi, notas grandes de 500, né? E aí, quando chegou, o cafezinho estava sendo servido a Lampião, né? Na fazenda lá do pai do Onsativi. E disse que o Tijuão foi lá e tomou o café que o Lampião ia pegar, e os cabras lá apontaram os bacamartes lá, as armas, né? E aí o Lampião falou: calma, cabra, vocês nunca viram homem, quando vê, se assusta. Então ele falava muito da valentia desse tio dele, Tijuão. Conta outras histórias também terríveis sobre esse Tijuão. E na hora os cabras perguntaram: vamos contar o dinheiro para ver se está certo? Foi outra bronca que levaram do coronel Virgulino, capitão Virgulino, né? Falou: vocês vão contar dinheiro de homem sério, não se faz isso, não sei o quê. Aí saíram, e me lembro que o pai do mestre Onsativi fez um pedido para ele, para não bulir com as moças, porque sabiam que deixavam muitas doenças venéreas, muita coisa, então lá não teve esse negócio. E na saída de Mossoró, outra história que o mestre Onsativi gostava muito de contar é que tinha um cangaceiro muito valente, chamado Jararaca, que foi morto nessa fuga de Mossoró, e parece que logo, um pouco depois disso, o próprio Lampião foi assassinado. Né? E esse Jararaca parece que virou uma espécie de um santo lá. As pessoas vão e dizem que faz milagre, não sei o quê, lá em Mossoró. E do lado de Mossoró tem uma cidade, não sei se é Redenção, se eu não estou enganado, que foi a primeira a abolir a escravatura. Né? Então, tem umas histórias muito interessantes ali sobre aquela região, o voto feminino, parece que o primeiro foi de Mossoró, que a pessoa entrou na justiça e ganhou o direito, a mulher, né, de votar. Enfim, então o mestre Onsativi vem de uma família, vem de muitos estudos, né? E como ele era faixa preta de Quetzcan, que ele fez em Fortaleza, aos 20 anos de idade, o mestre Bimba não queria recebê-lo. Não gostava muito desse negócio, porque eu me lembro, ouvi dizer que 2 anos antes, em 1936, o mestre Bimba teria desafiado o mundo inteiro, os lutadores do mundo inteiro. E eu acho que esse desafio deve ter chegado lá em Mossoró, porque o mestre Onsativi teve que enganar o pai dele, falar: não, eu vou para a Bahia, para Salvador, porque eu ouvi dizer que lá tem a melhor escola de odontologia. Ele queria conhecer o mestre Bimba, né?
E tanto insistiu que acabou, então, sendo aceito pelo mestre para ser aluno. Então, nessa primeira turma, com Cisnando, Rui Gouveia, Galba e Rui Gouveia. Para a segunda turma, isso foi uma coisa curiosa que ele conta, né? Ele conta isso, tem registro dele contando isso. Que o mestre Bimba falou com ele para ele ficar, para formar a segunda turma. Os outros saíram e ele ficou. Então, para essa segunda turma, então, que ele teria levado, convidado, provavelmente de seu conhecimento lá na Universidade Federal da Bahia, o mestre Fábio Rudi Maia e o doutor Ângelo Decânio. Esses dois foram levados pelo mestre Satigre em 1938 para fazer parte da segunda turma do mestre Bimba. Depois disso, ele parece que ainda ficou por ali, o mestre Satigre, até 45, e aí, com a história da guerra, aconteceram esses episódios em Salvador, certamente ele teve que escapar, e aí fez esse trajeto todo por São Paulo, e, segundo ele dizia, ele teria começado a capoeira em São Paulo. Né? Eu não duvido nada, porque a história dele é um negócio, agora, sempre pouco falada. Né? A gente não vê as pessoas falando do mestre Satigre, tanto por questões políticas, né? Que ele era com muita atividade política, né? Radical, vamos dizer assim, né? Até o final da vida, sempre foi. Né? E o final da vida dele foi em 2005, né? De uma forma, uma circunstância muito curiosa, porque numa noite eu estava na casa dele com ele, a gente conviveu os últimos anos da vida dele muito tempo juntos, porque ele recebeu o título de cidadão honorário de Brasília, e a preparação do seu discurso foi muito intensa, e apresentações que a gente fazia lá e tal, criação de alguns movimentos, né, como Associação de Capoeira, né, o DF e tal, do qual ele chegou a ser presidente. Mas, enfim, uma noite eu estava com ele e, no dia seguinte, ele tinha sido internado na casa do vovô, que é uma espécie de um asilo para idosos lá de Brasília. E aí, muito medicado, foi muito medicado. Talvez porque alguns dias antes ele já tivesse aprontado um pouco lá em Taguatinga, uma pessoa que foi assaltá-lo e ele imagina o que ele deve ter feito, né? E coisas assim, né? E até naquela idade, 80 e poucos anos, enfrentando polícia e tudo. Então, era uma pessoa assim. E foi sedado fortemente, e assim ficou na casa do vovô até provavelmente ter sido levado a Resende, onde morava uma filha, não sei se mora ainda, que era médica, né? Ele tem um filho comendador e uma filha médica. Essa é a história do Bessa Satigre e o final da história dele. Mas, no ínterim, né, aconteceram... Ele entrou em 38, mais ou menos, segundo algumas fontes, o mesmo ano que teria começado a capoeira o mestre Arthur Emídio, só que com 9 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade. Né? Porque o mestre Arthur Emídio é de 1930 e o mestre Satigre de 1917. Mesmo ano da minha mãezinha, que está viva aqui, 3 casas aqui ao meu lado, fica na cama, mas muita lucidez, aos 105 anos de idade, completando agora dia 8 de agosto. Então, eles são contemporâneos. Né? Ele esteve aqui, o mestre Satigre, em Juiz de Fora, tivemos com o mestre Barba, né? Que também está numa situação bem precária, né? A gente precisa ter uma atenção para com ele, né? Mas tivemos juntos aqui, em Juiz de Fora. E ouvi dizer do mestre Eudes, que era um dos golas brancas do Meia-Lua. Quando eu entrei no Meia-Lua, existiam os 2 mestres, mestre Marco Aurélio e mestre Reinaldo, e 3 golas brancas, que eram os mais graduados, né? Que eram o Martim, o Eudes e o Daniel, que era médico. Segundo, conversando com Eudes esses dias, né, quando teve essa cerimônia aqui na Câmara Legislativa, aqui em Juiz de Fora, de outorga de títulos, de cidadão
beneméritos e tal, teve o mestre Yodos falou que o próprio mestre Bimba teria estado aqui em Juiz de Fora, mas isso aí eu não tive nenhuma comprovação. Mas, enfim, o mestre Arthur Emídio, entrando em Itabuna, começando a capoeira, nesse mesmo ano de 38, com o mestre Painho, que foi discípulo do mestre Neném, que era africano, né? Ele perdeu também o mestre muito cedo e teve que começar as suas atividades. Aí teve uma passagem pelo circo, e no circo luta livre, e enfrentou, inclusive, alguns alunos do mestre Bimba. Certamente não deve ter enfrentado onça tigre, porque o próprio mestre Bimba dizia, chamava, convidava o mestre onça tigre para fazer apresentação com ele, só ele. Porque parece-me, se eu não estiver enganado, pelo que eu ouvi, que antes do mestre onça tigre, o parceiro do mestre Bimba era... fugiu o nome agora, ó. Era um mestre Aberrê, né? Mestre Aberrê, que foi, se não me engano, professor do mestre Canjiquinha e talvez do mestre Caiçara, não sei. Mas o próprio Aberrê, que, segundo conta a história também, a história que eu tive acesso, que foi quem levou o mestre Pastinha, que já era também 11 anos, coincidentemente 11 anos mais velho que o mestre Bimba, a mesma diferença de idade do mestre Onça-Tigre para o mestre Arthur Emídio, que teria levado o mestre Pastinha e entregue a mestre Dulcinha, que o mestre Dulcinha entregou a capoeira Angola para o mestre Pastinha nessa época. Então, são curiosidades, né? E sempre perguntei muito sobre essa inimizade visceral que diziam existir entre a capoeira regional e a capoeira Angola, e o mestre Onça Tigre falava que isso é coisa de alunos, né? Porque pelo que a gente ouve, os próprios mestres, o mestre Pastinha e o mestre Bimba, não tinham assim tanta, sabe? Acho que o fato é que houve a criação de uma capoeira diferente, e isso foi uma coisa inusitada, né? Certamente com a contribuição de mestres como o Cisnando, que tinha conhecimento também de artes orientais, e principalmente do mestre Onça Tigre, que, segundo ele mesmo, né, falou, e tem alguns depoimentos gravados, teria apresentado para o mestre Bimba muitos movimentos que eram lá do jiu-jitsu, né? Como as tesouras, né? A própria tesoura voadora, que era o golpe preferido do mestre Onça Tigre, que conta que uma vez, numa dessas apresentações, ele nu da cintura para cima, como dizia, e o mestre Bimba com um facão daqueles maiores, numa apresentação para turistas, ele conseguiu dar uma tesoura voadora nas pernas do mestre Bimba, e disse que o facão foi para um lado, o mestre Bimba para o outro, o mestre Bimba levantou, bateu a mão assim e falou: o único homem que me derrubou. Outra história que ele conta foi que uma vez ele falou: mas mestre, não tem outro para convidar para essas apresentações? Aí que o mestre Bimba teria falado: Onça Tigre só tem um. E chamava ele de Nirto, né? Chamava de Nirto. Ele era Milton, mas chamava de Nirto. Bom, então, chegando um pouco para Juiz de Fora, o mestre Arthur Emídio teria enfrentado o Edgar Duro em São Paulo, 1953, depois dessas experiências aí com circo e tal. E em 1954 teve aquela grande luta terrível com o Hélio Gracie, irmão do Carlos Gracie, com os quais Hélio e Carlos treinou o grande mestre Fritz, né? Armando Fritz, que eu conheci, fizemos algumas entrevistas com ele, uma pessoa maravilhosa, que depois foi para Brasília e andou, inclusive, treinando o pessoal da CIA, sei lá dos Estados Unidos, de vez em quando ia para lá. Mas era uma pessoa muito amável e faleceu também há pouco tempo, né? Bom, então, em 54, essa luta do Arthur Emídio com o Hélio Gracie, que teria, com o Edgar Duro, ele venceu.
mas com o Hélio Gracie, segundo dizem, houve empate, né? E um ano depois, então, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro, 1955. O primeiro aluno que contam que era aluno dele foi o mestre Djalma Bandeira, que eu tive a honra de conhecer e jogar com ele em cima de um postinho da Shell, se não me engano, em Bom Sucesso. Eram 7, só tinham 7 mestres lá dentro, mais ninguém. E eu fui sozinho convidar para o encontro que nós íamos fazer em 79, no Clube Sírio-Libanês. Encontro esse que, para minha surpresa, eu e o Pedrinho recebemos o cordão de mestre. Já estávamos há 2 anos como contramestre e organizamos esse encontro. Mas aí eu fui nessa academia, estive procurando alguns mestres por lá, estive com o mestre Camisa, convidei também. Mas quando eu fui falar do mestre Camisa para o mestre Djalma Bandeira, Jorjão, Zé Grande, 32, aí foi uma confusão danada, porque parece que eles não se gostavam muito, o pessoal de Zona Sul, Zona Norte e tal. Mas acabou, deu tudo certo, graças a Deus, saí vivo de lá. E com uma alegria muito grande de conhecer pessoas tão importantes, porque eu não sabia, depois eu vim a saber, mas que em 1958 teria havido uma apresentação do mestre Arthur Emídio com o mestre Djalma Bandeira no Clube Bom Pastor, aqui em Juiz de Fora. E imagino, agora um pouco de especulação também, né? Que teria sido mais ou menos por essa época que o mestre Fábio Rudi Maia teria começado a dar algumas aulas. Vir do Rio de Janeiro para cá, embora ele tenha se dedicado mais ao judô, mas eu ouvi de alguém também que ele teria tido algum contato com o mestre Arthur Emídio. E então, provavelmente foi entre 55 e 58. E aí teriam começado essas aulas de capoeira aqui em Juiz de Fora, com o mestre Antônio Maria Cavalieri, que era para a Polícia Federal, ou veio a ser depois, o mestre Clóvis Gonelli, Clóvis Natal Gonelli, e depois, em 1959, entrou o mestre Reinaldo Teixeira Alves, e em 1960 entrou o mestre Marco Aurélio de Moraes Barros. Em 62, os últimos 3, né, mestre Clóvis, Reinaldo e Marco Aurélio, fundaram o Meia Lua, naquela época ainda com outro nome, era uma sigla CAC, né, Capoeira Atlético Clube. Só em 1969 que o nome passou para Meia Lua, né, com esse símbolo de 2 meias luas, meia lua presa, meia lua solta, que a gente fazia muito lá. E em 1966, então, teria entrado João Ferreira, né? Eu queria ter tido um pouco mais de atenção a esse texto, mas só fui ver esse texto do mestre César hoje, mas achei muito interessante, porque nós já tínhamos tido um contato com o mestre Zé do Fusca. Mais recentemente, né, através do mestre Amorim, que é um dos meus alunos mais antigos, né? Hoje, muito mais companheiro do que aluno, né? Hoje, praticamente meu mestre, porque está muito mais na atividade do que eu, né? Mas eu entrei em 72 e teria entrado em 74, por aí, um pouco mais novo, né, do que eu entrei. Mas treinamos muito tempo juntos, né? Bom, e daí para cá, em 81, eu fui para Brasília, fui trabalhar em Brasília, e o Meia Lua passou a ser o Meia Lua de Brasília, aqui continuou, com o mestre Amorim, e no Distrito Federal passou a ser um grupo itinerante, porque eu fazia a capoeira nas escolas nas quais eu estivesse trabalhando. E eu circulei por algumas escolas do Distrito Federal, e mais os 20 últimos anos de trabalho lá, é que eu fiquei um pouco mais centrado em 2 escolas, né? 10 anos numa e 10 anos noutra. Esses 10 anos iniciais no setor leste, né? Centro de Ensino Médio Setor Leste, onde a gente fez também muitos trabalhos, criando, inclusive,
as 2 primeiras páginas da internet da Secretaria de Educação, uma delas sobre a capoeira na escola, que acabou virando um projeto de lei, mas que 2 anos depois foi considerado inconstitucional, uma coisa incrível, né? Projeto de lei capoeira na escola, mas que na Bahia, por exemplo, em Canavieiras, ele foi aplicado, né? Tivemos lá o mestre Barriga, lá, com o mestre Federa, que levaram Meia Lua para Canavieiras e tal. E os 10 últimos anos também, uma experiência muito interessante com o sistema socioeducativo, no Centro de Atendimento Juvenil Especializado, tal do CAGE, em Brasília. E também foi uma experiência muito interessante com a capoeira e que me levou também a buscar alguns estudos, um pouco especializações a mais, e uma delas foi justamente a capoeira na escola, desenvolvendo um trabalho na área de capoeira transdisciplinar, né? Que a gente tenta, então, demonstrar, né, a todo instante que a capoeira é um material didático, pedagógico excepcional que pode ser conectado com facilidade a quaisquer áreas do conhecimento e principalmente áreas científicas, acadêmicas, né? Vou começar logo pela mãe das ciências, né? A matemática, né? A capoeira é a matemática, sabe, o ritmo, a ginga, né? A ginga, que antigamente era chamada de letra, né? Porque cada um tem a sua, né? A caligrafia ali, o jeito de fazer a coisa e tal. Por mais que aprenda, por mais que tenha uma escola bem metódica, como era a do mestre Marco Aurélio, embora o método seja mais dele do que de qualquer outro mestre que a gente tenha conhecimento. Ele desenvolveu isso aí com os seus contatos com o mestre Onça, de São Paulo, né? Ele falava muito do Ayrton Onça, ele falava muito do mestre Mário Bom Cabrito, que eu tive a felicidade também de conhecer depois, e gravamos até um disco juntos, né? Houve um encontro do mestre Mário Bom Cabrito com o mestre Onça Tigre, que foi uma coisa assim impressionante, né? Porque o mestre Onça Tigre não era muito fácil de lidar com angoleiros, não, mas acabou ficando, principalmente por causa do mestre Gato Preto, Doirado de Santa Maria da Purificação, que acabaram se tornando amigos, né? Tem alguns registros aí, quando eles entregaram o cordão de mestre para o mestre Dorivan Zacarias Guimarães Gobo, que é um dos fundadores também da capoeira lá de Brasília. Então, eu passei esse tempo lá 40 anos, né, em Brasília. Vinha, de vez em quando, a Juiz de Fora, tinha algum contato, mas fiquei bastante afastado. Tanto que, quando eu aposentei e voltei com a minha esposa, já estamos há algum tempo, eu comecei a fazer um trabalho de capoeira simples, né, localizado aqui, porque até hoje ainda percebo que foi muito tempo longe, né? 40 anos longe, então a gente se sente assim meio fora de um lugar e fora do outro, né? Porque a capoeira de lá eu sempre fui meio assim também, mestre polêmico. O mestre Boagente resolveu me dar o nome de mestre polêmico em 79, né? E todo mundo pergunta por quê. Eu falo, vai perguntar para o mestre Boagente, né? Você pergunta para ele. Outro dia eu encontrei com ele lá no Riacho Fundo, lá uma região administrativa do Distrito Federal. Ele estava fazendo uma apresentação lá com o mestre Gil do Alfinete e o mestre Pelé da Bomba, umas figuras assim maravilhosas. O mestre Gil do Alfinete era uma figura maravilhosa. E todos eles, a gente se sentia muito bem com todos, porque por causa principalmente de 2 pessoas lá do Distrito Federal, o mestre Danadim e o mestre angoleiro, né? Jairo Bamberg, que ambos tiveram experiências com os 2 grandes mestres, mestre Pastinha e mestre Bimba. Tanto é que o mestre Bimba botou o nome de mestre angoleiro no mestre angoleiro, porque ele era aluno do mestre Pastinha. Então, quer dizer, e o mestre Danadinho, cujo doutor que fez o parto foi o mestre Galba, né? Então, hoje nós temos, desde 2017 também, acabamos
por finalizar, né, por criar uma universidade da capoeira cujo estatuto, sem brincadeira, levou 30 anos para ser feito. A gente começou a fazer esse estatuto lá em Brasília e quando criamos algumas outras entidades lá, como o IESAMB, né, Instituto de Educação Socioambiental, que ainda atua muito. A gente sempre ligou muito a capoeira com a educação ambiental, com as áreas das disciplinas de escola, né, das ciências, né? E a ênfase para a questão da história, a história da capoeira, a distribuição geográfica, etc. Então, hoje temos essa universidade da capoeira ainda, né, começando, né, mas que tem já um portal, né, tem algumas publicações. E eu, sinceramente, não dou conta de mexer com tantos registros, né? Eu tenho dificuldade, porque eram 300 fitas de VHS que foram transformadas aos poucos, né, em DVD, e esses DVDs, só agora que eu arrumei um programa, que eu aprendi um programa chamado Filmora, né, que permite que eu tire do DVD e cole, porque antes eu só tinha aprendido a colar filmes MOV, né? Move. Então, quer dizer, é muito trabalho para publicar isso tudo aí em portais da internet, como tem vários, né? Agora mesmo apareceu um outro aí, que é o Hopper, né? Também está muito interessante, vamos ver como é que é. Mas aí eu não sei como é que a gente faria, se deixaria um pouco de espaço para, se alguém quiser fazer alguma intervenção, ou se sobrar um tempo depois, te mostrar talvez algum toque, alguma batida de berimbau dessas que a gente aprendeu aqui no Meia Lua, né? Não sei como vocês estão. Queria ver um retorno aí, como é que, se eu não estou falando demais, Não, engasgadamente aqui. tá bacana, mestre. Registrar a presença do mestre Paulo Elias, né? Mestre Marcelo Bolha, mestre Zé da Volks, né? Que entrou aí. Pois não. Zé da Volks. Beleza. Os outros que não estão aparecendo na tela aí, sejam todos muito bem-vindos. Então tá aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu quero fazer uma para o mestre Zé da Volks. Oi, então tá bom. Que é esse grande elo aí do Meia Lua. Parece que foi em 1966 que o senhor mostrou a carteirinha, né? Do seu mestre. Acho que tem que habilitar o áudio. Tá mutado. Está sem som. Só tem que habilitar o áudio aí, mestre. Tem que liberar o som. É o mestre José Pereira. Então, o mestre que treinou no Meia Lua parece que foi, então, João Ferreira, né? Mestre João Ferreira. Você não consegue liberar o áudio dele lá, não, Nogueira? Não estou conseguindo aqui. Não, né? Não. Oi, boa noite. Boa noite. Vou tentar ajudar ele a desbloquear lá. Eu sou filha do mestre João Ferreira. Olha que bacana aí. Que bacana. Eu sou a filha do meio. Que legal. Muita satisfação conhecê-lo. Prazer em conhecê-los. Nossa, para mim é uma emoção muito grande de ver. Mesma coisa, também estou muito emocionado. Uma satisfação muito grande. Pronto. Fala agora. Boa noite a todos. Boa noite, mestre. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Está chegando bem. Agora sim. Todos e todas. É o Zé da Volks. Me desculpem essa interrupção aqui. Eu sou o Zé da Volks, né? E eu também queria dizer a vocês que a filha do meu mestre João Ferreira está aqui. Também aqui a Valéria. Ela está aí. Depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para ela, tudo bem.
Mestre João, o senhor fez uma pergunta para mim e eu aqui me compliquei tudo. Poderia repetir, por favor? Eu entrei no Meia Lua em 72, mas tem um irmão que no Meia Lua era chamado de Teixeira. O mestre Marco Aurélio não gostava de botar apelido, não. Ele chamava, às vezes, pelo sobrenome ou pelo nome, né? Então, mas geralmente pelo sobrenome, ele tinha esse jeitão. Então, meu irmão, Faustino Luiz Couto Teixeira, era o Teixeira lá. E eu creio que ele tenha entrado, se não foi em 66, foi em 67. Não sei se teria sido contemporâneo do mestre João Ferreira. Mas, como eu não tinha conhecimento da passagem dele por aqui, pelo Meia Lua, porque eu, quando entrei para o Meia Lua, como eu tinha falado no início, existiam os 2 mestres de corda branco e amarelo, né? Por isso que, às vezes, no Meia Lua, a gente pegava cordão de mestre com 10 anos de capoeira, porque eram 4 cordéis de mestre. Então, e tinha que ficar 10 anos em cada cordão de mestre. Então, para pegar o cordão branco, aí só 50 anos de mestre. Então, por isso que, às vezes, eu, por exemplo, peguei o cordão de mestre muito cedo, inclusive, sem saber que ia pegar, de surpresa. Mas, quando entrei, existiam os 2 mestres, cordéis branco e amarelo, que eram o mestre Reinaldo e o mestre Marco Aurélio. E 3 golas brancas, que eram os mais graduados, não eram mestres, mas eram graduados e tinham uma roupa diferenciada, uma camisa de seda de amarrar assim na barriga, né? E os outros não, os outros usavam camiseta branca normal, de malha, tipo algodão, né? E quando entrava, antes de pegar a primeira corda, eram calças pretas. Assim era o Meia Lua antes da mudança que aconteceu, se não me engano, em 74, por aí, ou 72, porque quando eu entrei já não tinha mais calça preta, acho que foi em 72. Então, eu só conhecia esses 3 golas brancas, né? Daniel, médico, o Martim e o Eudes. O Eudes foi meu professor de física depois também. Ele era, parece que, da luta romana. Cara, até pouco tempo encontrei com ele aí, aqui em Juiz de Fora. E o mestre Martim, que era muito ágil, na verdade, foi o meu primeiro professor, porque eu fiquei 1 mês treinando na escola que eu estudava, em 72, Academia de Comércio, Colégio Cristo Redentor. E eu fiz 1 mês com o Martim, numa espécie de uma filial do Meia Lua. Depois parece que houve uma briga e o mestre Eudes criou essa história eu não sei direito ainda, ele não quis me contar ainda. Mas porque eu também não estava muito ligado nisso aí, não. Eu estava dando aula em 3 grupos diferentes. O Meia Lua, porque os meus mestres pararam muito cedo, o grupo alternativo de capoeira que nós criamos, que foi esse que finalmente começaram a entrar algumas moças nesse grupo, que no Meia Lua não conseguia ficar mulher, não sei o que acontecia. E depois criamos, mais ou menos em 76, o primeiro grupo feminino de capoeira. E esse, sim, tem alguns registros também. Então, eu não conhecia a história dos mestres que passaram antes de nós. Éramos eu e Pedrinho, que pegamos o cordel de mestre. Naquela época, o George Washington Rocha Barreto, né? O Rocha, que nos deixou muito cedo, né? Teve uma pancreatite, faleceu. E quando eu entrei, já existiam, já treinavam lá também o Zé Pasquini, cuja irmã é minha vizinha aqui, o Fácio, né? O Moraes e o irmão dele, o Carlos. O Moraes, eu acho que era Ricardinho. Foram os capoeiristas que eu conheci mais antigos. Não tinha conhecimento desse mestre que agora passa a ser uma referência para nós. Nós estamos agora citando e colocando na árvore genealógica, principalmente sabendo da importância que ele teve na divulgação da capoeira no estado de São Paulo. Que o estado de São Paulo, esse que eu falei um pouco antes, que o mestre Onça Tigre já teria também começado um trabalho aí, mas que a gente não vê quem fale sobre ele, quem conheça.
é pouco conhecido, né? Eu falo porque ele contava. Então, a pergunta, para voltar à pergunta, mestre, é porque eu não o conheci, não conheci o seu mestre, mas fico muito satisfeito de saber que teve a sua origem no grupo de capoeira Meia-Lua. Mestre, me licença. Pois não? Vontade. Então, ô mestre, é assim, há uns anos atrás, agora, eu tive o prazer de conhecer o mestre Amorim, que é aí do Meia-Lua. Sim. Conversando com o mestre Amorim, ele passou para mim realmente a formação que foi do Meia-Lua em 1966, com Marco Aurélio, acho que Reinaldo. É isso? Então, ele explicou para mim que a nossa árvore genealógica viria do médico Pimba, né? Onça Tigre, e Fábio Rudimaia, e Reinaldo e Marco Aurélio. E o João Ferreira, meu mestre, ele iniciou na Meia-Lua em 1966, né? Só que, assim, eu a paternar com o João Ferreira em 1970. O João Ferreira abriu uma academia aqui, e eu acredito que seja em 69 ou 70. Por quê? Eu era aluno do mestre José de Freitas, angoleiro, precursor aqui de São Paulo, de Lagoinha, e eu me formei com o José de Freitas em Angola. E depois eu vi um probleminha lá, eu tinha construído a minha casa e eu tive que parar uns 2 meses. E nesses 2 meses que eu parei, eu fui para Santos, na Baixada Santista aqui. Chegando lá, naquela época, a gente quase não via capoeira no mundo, aqui, nos anos 1970. E eu estava assim, quando eu saí um pouco da água, eu vi aí uma rotinha. Eu estava brincando, eu falei, pô, aquilo ali é capoeira. Aí eu corri lá. E, na realidade, eram os meninos do João Ferreira que estavam brincando. Aí eu cheguei e falei, posso entrar? Eles falaram, pode. Desculpa aí. Aí eles falaram assim, pode. Joguei um pouco, mas a minha cabeça, aquela capoeira de Angola, meia light, né? E eu fiquei assim. Aí eu vi uma pessoa magrinha, vim chegando, assim, devagar, e chegou e comprou. Começou a jogar comigo assim, e eu abaixei, né? Angola e tal, bem baixo. Aí ele enfiou o pé na areia assim e jogou uma areia no meu olho. E eu vi aquilo, eu levantei e ele me deu um martelo na cabeça. E aí eu virei as costas, e como eu tinha treinado em boxe, um bocado de ano, e se a gente virar as costas, então guarda vencida, né? Ninguém pode atacar. Então eu virei as costas, devido que eu estava com o olho cheio de areia, e tinha tomado aquele martelo, falei, não vou ganhar mais. E saí correndo e fui lá lavar o olho. Quando ele vinha voltando, ele foi de encontro e me abordou no caminho. Falou, quem é você? Eu falei, eu me chamo Zé Pereira. Ele falou assim, você é de onde? Eu falei, eu treino em São Paulo com o José de Freitas, batendo em Angola. Né? Ele falou, rapaz, eu gostei da sua capoeira. Eu abri uma academia aqui em São Caetano, a Academia Capoeira Regional Primitiva de São Caetano. Você não quer ir lá treinar um pouco? Aí você ensina os meus meninos que começaram agora. Eu falei, olha, eu não sei se eu tenho condições de ensinar. Outra coisa, eu saí de lá da academia, nos 2 meses, porque eu comprei um terreno, estou construindo uma casa, fiquei sem dinheiro. Ele falou, não, você não precisa pagar. Eu peguei e falei, poxa, uma oportunidade para mim, eu era doido por causa de capoeira, e eu ia ficar 15 dias em Santos, nem fiquei mais, vim embora. Na segunda-feira eu estava lá na academia de João Ferreira. E quando foi em 72, eu me formei em capoeira regional primitiva. Mas recebi meu certificado e saí em 74. Mas
como eu era funcionário do Volkswagen, em 71, eu iniciei dando aula no clube da Volkswagen. E o João Ferreira, para mim, foi um pai, porque aí já tinha aqueles meninos todos. Eu fui o primeiro formado dele, com mais 3. Eu, Edson Borracha, o Carlão, falecido, e o Vair, que está aí também. E ele foi um paizão, porque ele falou, olha, é o seguinte, o Zé vai dar aula no clube da Volkswagen, falou para os meus amigos e colegas, quando chegar lá, ele joga bem, mas deixa ele jogar mais do que todos vocês, para o cara pensar que tal. Quer dizer, armamos aquilo lá. E eu fui lá, tudo deu certo, e eu fiquei lá até 79, dando aula. Mas, quando foi em 70, depois de 74, 76, eu já quase não ia mais na academia do João Ferreira, porque eu já tinha abrido também uma outra academia para mim, que era a Academia Abolição. Então, eu dava aula no Clube da Volks e tinha essa academia. Então, ficou inviável de eu frequentar a academia quase do João Ferreira. Passava de vez em quando lá. E, então, eu não conheci todos os alunos dele formados. Conheci muitos, mas todos não. Mas João Ferreira, ele deixou aí praticamente de 40 a 50 formados, mais ou menos. E agora existe um fator que isso aí eu estou até para ainda tentar descobrir e fazer uma pesquisa. Por quê? Eu até parei de escrever um pouco um livro que eu estava iniciando a escrever ele. Por quê? Eu sei que o João Ferreira é formado da Academia de Capoeira Meia Lua de Juiz de Fora, pelo Muito Aurélio. O mestre Amorim, ele explicou uma coisa para mim assim. O mestre Paulo Gomes, ele me chamava, disse que eu era neto dele em capoeira, né? Porque disse que o João Ferreira era formado dele. Mas o mestre Amorim explicou para mim o seguinte, que o Paulo Gomes ia muito em Juiz de Fora e jogava lá na Meia-Lua. E ele convidou o João Ferreira para vir com ele para o Rio de Janeiro. Então, ele trouxe o João Ferreira para o Rio de Janeiro, lá com o Arthur Emídio. O João Ferreira treinou com o Arthur Emídio, o mestre Leopoldina, que era do Arthur Emídio, João Pedro, o mestre Mendonça, o nosso criador dos cordões, né, Cordel, aquele pessoal lá do Arthur Emídio. Após isso, o mestre Paulo Gomes veio para São Paulo, foi onde o João Ferreira veio também com ele. Acredito que o João Ferreira tenha ficado na academia dele treinando um pouco, e depois aí João Ferreira abriu a academia dele em São Caetano. Agora, eu tenho a minha dúvida se realmente o João Ferreira foi formado do Paulo Gomes também. Eu estou esperando porque um aluno do João Ferreira que se formou junto comigo, o Edson Borracha, hoje ele é pastor, e ele está aqui numa cidade chamada São José dos Campos. Então, não tenho contato com ele, porque, olha, o Filhote, que era do Rio de Janeiro, Caixote, também do Rio de Janeiro, o Pereirinha, não. Era tudo também aluno do Paulo Gomes, mas não saía da academia do João Ferreira. E o Edson Borracha, que foi um dos primeiros alunos do João Ferreira. Então, esses daí sabem realmente que o João Ferreira também tem o certificado do Paulo Gomes, que eu tenho a minha linhagem do Marco Aurélio e do João Ferreira. Se o Paulo Gomes foi também mestre do João Ferreira, aí, evidentemente, não deixa de ser também da minha linhagem. E eu tenho essa dúvida. Eu não sei se, por acaso, alguém de vocês tem conhecimento, se ele também teve o certificado do João Ferreira. Aliás, do Paulo Gomes, desculpa. Porque eu tinha intimidade com o João Ferreira até então que eu treinava com ele. Mas não deu para absorver tudo, entende? Não deu, porque ele trabalhava, eu também trabalhava, ele tinha oficina, né? Ele era muito ocupado. Inclusive, ele não ia muito assim na academia. Ele passava lá muitas vezes, assim, à noite, mas nem jogava, porque chegava tarde, do trabalho, e a academia dele, a oficina dela, funilaria, pintura, mecânica. Então, ele tinha um trabalho, assim, bem árduo, entendeu?
E eu tenho essas dúvidas, eu gostaria de saber. Isso, para mim, continua meu livro, também para fazer assim. Eu tenho vontade de fazer uma homenagem para ele em São Caetano, porque ele foi o precursor de São Caetano. São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo, o precursor aqui é João Ferreira. Entende? As pessoas muitas vezes esquecem e tal, mas os alunos dele, se levasse a sério, eu, por exemplo, eu gostaria de ter uma vontade de colocar um busto dele em São Caetano e dar um nome de uma rua para ele em São Caetano, porque ele foi muito útil, fez muitos alunos, tirou muitos alunos assim que poderia ser malandro, entende? Fez um trabalho social e então merecidamente ele merece. Só que depende também de uma política pública, né? Depende também de vereador. E eu não moro em São Caetano, eu moro em São Paulo. Eu atuava no ABC, mas sempre morei em São Paulo. Entende? Então, eu não sei, eu tenho essa dúvida, sobre o João Ferreira, se ele é também aluno do mestre Paulo Gomes. Vocês podem me dizer alguma coisa a respeito? Meu Deus, aqui toda hora sai aqui. Ô, Leide, Mas polêmica, eu desativei seu microfone por causa da microfonia aí. Tarde. É o aplicativo da Bíblia. peraí. Você não tem que mexer. Tá entrando aqui, me atrapalhando tudo aqui. Onde volta aí? Olha, me atrapalha tudo aqui, olha. Aqui. Mestre José Pereira, nós estamos ouvindo o senhor. Então, é que me atrapalhou aqui novamente, o celular aqui é problema, viu? Saiu a imagem, né? Tem que Mas eu estou clicar. ouvindo vocês, eu estou ouvindo. Eu acho que tem que clicar na imagenzinha, é mais ou menos o que acontece com o som, né? O áudio e o visual. Mas eu vou adiantando que o mestre Paulo Gomes, ele é tão assim respeitado na história do Meia-Lua, que o mestre Marco Aurélio, quando fez o hino do Meia-Lua, ele já começa o hino assim. Louvo o mestre Fábio Maia, que foi quem nos ensinou capoeira e Juiz de Fora muito tempo frequentou. Louvo o mestre Paulo Gomes, lá da Ilha de Maré, que a capoeira regional veio mostrar como é. Louvo Bimba, grande mestre, mestre de grande valor. Louvo porque a capoeira regional estruturou. Então, dos 3 mestres citados no nosso hino, um deles é o mestre Paulo Gomes. E ele falava muito, ele falava do mestre Ayrton Onça, tinha uma consideração, um respeito muito grande, uma amizade, certamente. Falava do mestre Mário Bom Cabrito, que pelas circunstâncias dessa grande roda da vida, foi quem, jogando com o mestre Danadinho, proporcionou à dona Zefa, que estava assistindo o jogo, batizá-lo de Danadinho, por causa do seu jogo com o mestre Mário Bom Cabrito, que era mais velho um pouco, né? Mas o mestre Cláudio Danadinho e tal, jogou muito bem. Aí a dona Zefa falou assim, Danadinho, aí pegou, o pessoal de Senzala pegou esse apelido nele. Então, eram as pessoas que eram os mestres que eu ouvia o mestre Marco Aurélio citar. O mestre Reinaldo não era de falar muito, não. A organização toda, quem andava com a prancheta na mão. Olha, os exames de cordéis no Meia-Lua era uma coisa impressionante. A didática e a pedagogia desse mestre Marco Aurélio, sabe? Ele tinha que fazer um determinado golpe no cavalete, no saco de pancada, no ar. Tinha um tal de besouro também, que era um negócio que ficava balançando assim com câmara de pneu de bicicleta. Então, era um critério assim completamente... Tinha que cantar para passar para o primeiro estágio, tinha que saber fazer alguns coros de músicas, por exemplo, né? Tinha que tocar berimbau, tinha que fazer as sequências. Não pegava o primeiro cordel, que era o verde, se não fizesse as 5 sequências. Quando eu entrei, eram 4. A quinta ele fez quando eu já tinha entrado. Sequências do mestre Marco Aurélio,
que são sequências impressionantes. Até hoje eu uso essas sequências. Umas sequências. Mas lá, a sequência do Mestre Bimba, como eu falei um pouco antes, nunca fizemos. Nunca vi ninguém fazendo meia-lua. Chamada de Angola, nunca vi no meia-lua. Lá, na nossa época, nunca vi. Então, embora tivesse a banguela, fosse jogo de porrete, também nunca teve maculelê no meia-lua, nunca vi. Samba de roda, nunca. Apresentação nossa, ele chamava de exibição. Hoje vai ter exibição. Aí, o mestre Marco Aurélio, ele era muito cheio de coisa assim. Quem treinava em outro grupo não podia ir lá. E quem treinava no meia-lua não podia ir em outro grupo. Isso aí começamos a abrir na minha gestação, na minha gestação, que a gente começou a abrir um pouco e tal, e a grande abertura se deu mesmo com o mestre Amorim, né? Que conseguiu fazer uma unificação muito grande, acabar com esse negócio de capoeira, foi o precursor do patrimônio histórico, né? Porque já tinha transformado a capoeira. E eu estava fora, né? Eu estava fazendo capoeira em escolas, turmas de quinta série, em periferia da região administrativa, então, do Distrito Federal. Mas o Meia-Lua realmente foi uma escola muito interessante, sabe? Porque, por causa do mestre Marco Aurélio. E o mestre Reinaldo, que gostava muito de tocar um atabaque, o birimbau era o mestre Marco Aurélio. E o mestre Reinaldo gostava muito de tocar um atabaque. E o mestre Reinaldo está entre nós até hoje, aos seus 83, né? 82, 83 anos. Está aqui, mora aqui na Rua Espírito Santo, e é um gentleman, é uma pessoa carinhosíssima, educadíssima, e recebeu agora uma homenagem também, nós recebemos por ele, né? Teve um câncer no pescoço, está sob cuidados, né? Então, mas é uma pessoa de muita humildade, inclusive, né? Muita humildade. Qualquer coisa que era para resolver, falou, não, mestre Marco Aurélio, ele, humildemente, embora fosse seus companheiros. Agora, eu tenho alguma curiosidade ou outra também, né? Por exemplo, se o Meia-Lua, se eles começaram a aprender capoeira em 59, o mestre Reinaldo, em 60, o mestre Marco Aurélio, em 72, quando eu entrei, ambos eram cordel branco e amarelo, né? Branco e amarelo. E o mestre Marco Aurélio, ele foi o primeiro diretor da Federação Mineira de Capoeira, né? Tem um mestre, se não me engano, o mestre Dunga, né, que reivindica esse título, mas tentando mediar essa questão, eu creio que ele tenha sido o primeiro depois da criação da Confederação Brasileira de Capoeira, a qual criação eu acompanhei já em Brasília, né? Participamos lá dessa criação lá. Mas quando era ainda Confederação Brasileira de Pugilismo, a CBP, existiam as federações regionais de capoeira. E o mestre Marco Aurélio, inclusive o mestre Marco Aurélio, o registro dele era número 55, cordão branco e amarelo, número 55. E o contato com essa turma do Rio de Janeiro era muito grande, né? O próprio mestre Mendonça. O mestre Mendonça elogiou a capoeira de Minas Gerais em 74, lá no Clube Grajaú, lá na quarta roda de capoeira, onde estiveram presentes 4 estados, né? A Bahia, o estado da Guanabara, que era separado do estado do Rio de Janeiro, e Minas Gerais. Bahia foi desclassificada, porque foi de kimono, né? E na delegação da Bahia estava o mestre Acordeon, que jogou com todo mundo no final. Eu fiquei impressionado de ver esse mestre Acordeon, sabe? Impressionado mesmo. Então, acabou Guanabara ficando em primeiro lugar, com o mestre Paulão, né? Que era fuzileiro naval. Segundo lugar, o estado do Rio de Janeiro com o mestre Mentirinha, que era da DOPS, se não estou enganado. E Minas Gerais foi o último lugar, mas o mestre Mendonça teria comentado com o mestre Marco Aurélio, né? Pelo que a gente sabe, que ele achou que a melhor capoeira tinha sido a de Minas. E foi uma delegação muito 27
membros dessa delegação de Minas, que uma boa parte era do Meia Lua. Então, era uma escola muito interessante que eu não sei se tenho condições ainda de ensinar alguma coisa, acho que eu já estou meio passado, mas eu tenho muita vontade ainda de mostrar alguma coisa que o Meia Lua fazia, que eu achava muito boa, que pode servir ainda para didaticamente, pedagogicamente, né? A minha linha sempre foi muito voltada para isso, né? Lá no Meia Lua a gente tinha Angola, sempre começava com Angolinha, a gente chamava Angolinha, né? A batida de Angola e tudo, com as variações do berimbau, isso que eu tinha vontade de mostrar, mas só se der tempo. E se não for muito enfadonho, tocar berimbau aqui agora. Mas é uma satisfação muito grande, viu, mestre, de saber dessa história aí, dessa pororoca, né, de Minas com São Paulo, através da capoeira, né? Mais uma coisa que nos une, que a capoeira é esse fator de união. Os capoeiristas, em geral, o capoeira tem uma relação praticamente eterna, né? A gente faz amizades para sempre e com um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo trabalho de cada um, que cada um desenvolve na sua escola, na sua cidade, no seu país, né? No país que está. E tal. Não. Eu acho que a gente, não sei, posso dar uma sugestão? A gente ouvir umas palavras da mestra Valéria Ferreira. Eu acho que eu tenho muita vontade de ouvir, não sei vocês. Inscrição lá em cima para mim. Pode ficar, Oi, boa pode ficar à noite. vontade, Valéria. Então, assim, eu não. Infelizmente, eu tive pouca convivência com meu pai, que quando ele faleceu, eu estava com 17 anos, e na época, assim, eu não tinha. Era um momento que. Era uma época que filhas, mulheres não podiam ficar muito junto com os pais, ainda mais com o pai, né? Principalmente quando era separado, né? As mães não deixavam. Então, eu tive pouca convivência, infelizmente, com meu pai, né? Mas, assim, o pouco que eu fiquei com ele, assim, que eu tive esses tempos, eu lembro muito do jeito que ele era, né? Que ele era muito dedicado, tanto na capoeira como no trabalho dele de funilaria e pintura. Ele também foi precursor da funilaria e pintura aqui em Santo André, com cabines de caminhões, né? Então ele foi bem, ele era uma pessoa muito conhecida, muito amigável. Então, assim, o prefeito na época lá de São Caetano, para todos os eventos que aconteciam em São Caetano, ele era o principal a ser chamado para fazer demonstração de capoeira. Então, eu lembro muito desses detalhes. Eu cheguei aí também na academia dele lá na Rua Amazonas, né, que foi uma das primeiras academias que ele colocou, né? E lembro também de alguns alunos. Depois eu vim conhecer um pouco melhor mais o Zé da Vox. Eu lembrava dele, porém eu só fui conseguir ter um contato com o mestre Zé da Vox agora através de um outro capoeirista também, que como que fala? Ele é do mestre Andrade, que é também o precursor aqui de Santo André, né? Então, no ABC aqui foi meu pai e o mestre Andrade, né? Que são os precursores, né? E aí depois, quando a gente começou a conversar um pouco mais sobre capoeira, parece que a capoeira começou a vir. Eu conheci muitos mestres aqui que acabei conhecendo nas ruas, parece que chamou, assim, uma pessoa chamava a outra, assim, quando eu vi era tudo capoeirista, e isso me fez lembrar da época do meu pai, né? E todo lugar que eu vou agora eu encontro, inclusive meu filho hoje faz jiu-jitsu, mas na academia que ele faz, lá também tem capoeira. Eu até tentei colocar meu filho na capoeira, mas ele gostou mais do jiu-jitsu, né?
Mas, assim, eu fico muito grata, estou ouvindo o mestre Zé Davô, que sempre me deixa a par de muitas notícias a respeito dos trabalhos de capoeira e também igual da live de hoje, né? Ele também fez questão de mandar para mim, eu sou muito grata a ele também por me deixar sempre a par, né? Fui em algumas apresentações, premiações que foram feitas lá em Ribeirão Pires, aqui em Santo André, onde homenagearam meu pai também, tudo através do mestre Zé da Vox. Eu sou muito grata a ele. Muito obrigado, muito bacana. Nós estamos encaminhando para o final, tem 1h15, né? O mestre Polêmico, então, o senhor quer fazer uma apresentação de um toque aí? Desculpe, o mestre Parada quer fazer uma pergunta? Pois não, mestre. Deixa eu abrir aqui. Não, eu não queria fazer pergunta, eu só queria dar um grande abraço. É uma honra ter o senhor aqui, seu Zé da Vox, porque o senhor faz parte do meu início da capoeira, porque o senhor participava dos nossos batizados, do Mestre Sombra, na senzala, e algumas vezes eu fui no seu batizado, tinha até o mestre alemão, né? E o senhor foi muito importante nas nossas rodas, no nosso bate-papo. Então, a minha formação, queria agradecer, nunca tive a oportunidade de agradecer, e queria fazê-lo agora. Então, muito obrigado, um grande abraço, é uma honra ter o senhor aqui nessa live, e o mestre Polêmico deu essa provocada, que aula, que bacana, muito obrigado, viu? Um abraço. Tem que habilitar o microfone, mestre. Mestre da... O mestre Zé da Vox. Só tem que habilitar o microfone. Isso. Abriu. Tá, obrigado. Meu amigo, eu fico lisonjeado com isso e quero dizer a você que a gente vai se encontrar sim, porque eu não estou mais dando aula devido ao problema ciático, né, no joelho, mas eu não paro, eu estou no meio dos batismos, dos eventos, inclusive, agora eu vou, acho que é setembro, se não me engano, eu vou aqui num evento do Mestre Espigão, na Baixada. O Sombra, eu tenho ele aqui no meu zap, a gente conversa, não vou dizer que é todos os dias, mas sempre estamos conversando, a gente se encontra por aí, a gente se esbarra, sempre encontrando por aí. Mas fico muito feliz de você ter participado lá do Clube da Vox, quando eu estava lá dando aula, né? E você lá com o Mestre Sombra. Mestre Sombra também foi praticamente um dos precursores lá em Santos, né? Sim, sim. Inclusive, ele ganhou o berimbau de ouro lá da Bahia devido ao trabalho dele na Baixada Santista. Ele fez parte do nosso movimento. Eu digo movimento porque, assim, nessa época aí era João Ferreira, José de Andrade, Valdenor e Zé da Vox. Era nós quatro no ABC. Depois aí, em 74, veio o mestre Madame Geni e o mestre Macaco, lá em Diadema. Em Rui de Ramos, depois, em 77, apareceu o mestre Carapau. Um dos formados do João Ferreira, junto comigo, o Vair, começou a dar aula em Mauá, e era só o que tinha no ABC. Então, eu quis até escrever uma coletânea do pessoal do ABC, inclusive incluindo o mestre João Ferreira. Mas, infelizmente, houve um boicote. Um rapaz entrou lá e ele acabou querendo dizer que ele ia escrever o livro. Então, eu falei, então, tudo bem, pode escrever. Só que ele não sabia nada de nada. Ele não sabia nada de João Ferreira, não sabia nada de mim, entende? Não sabia nada do Zé de Andrade, do Valdenor, que nós somos amigos há 52 anos na capoeira, eu e ele. Não sabia nada do Mestre Sombra. E ele só perturbou e atrasou lá. E daí,
me surgiu também a ideia também de ver esse problema do Paulo Gomes, se ele também foi mestre do João Ferreira. E até hoje eu fiquei aí ainda sem saber, na real, se realmente ele deu um certificado para o João Ferreira, certo? Porque até então, para mim, a minha linhagem é do Marco Aurélio, né, da meia-lua. Então, acontece isso. Agora, eu quero lhe agradecer você, que é aluno do Mestre Sombra. Eu tenho muita amizade com todos os alunos dele, inclusive o Mestre Lima, que está na Suíça, né? Converso muito com ele também. E é um prazer enorme eu conhecer aí o Mestre Parada, vocês todos aí. E uma boa noite a nossa dama Valéria também, que está aí, né? E muito prazer, Valéria. Boa noite, viu? E boa noite ao Jefferson também, né? E eu quero deixar aqui claro que nós estamos juntos com a Meia-Lua. A Meia-Lua faz parte da minha vida também, né? E vamos que vamos, né? Vamos tocando aí para frente, né? Eu quero agradecer muito vocês, viu? Por essa live também e esse nosso encontro aqui. E vamos fazer isso mais vezes, né? Quando precisar, né? Vamos aí pegar um contato de um do outro aí para a gente dialogar e trocar umas ideias também, muito bom. Tá bom, gente? Tá joia, mestre. Muito obrigado. Mestre, aproveitando o gancho aqui do mestre Marcelo Bolha, convidar o mestre Zé da Volks e os presentes para o nosso evento 40 anos da Movimentos, que será dia 21, 22 e 23 de outubro, lá em Itanhaém. Estamos já trabalhando nessa organização, nesses eventos, desde o início do ano. Então, mestre, o senhor está convidado e todos aqueles que estão presentes aqui também. Mestre Marcelo Bolha, pode falar, por favor. Licença, Gerson, com licença a todos os mestres aí. Só lembrando que terão atividades todos esses dias, mas o dia que a gente vai ter digamos assim, a cerimônia dos 40 anos é o sábado, né? É o sábado, 22. E aí, desde da manhã, vamos ter um cafezinho da manhã, né? Vai ter uma parada para o almoço e vai ter mais uma série de oficinas, né? De diversas aí, atividades da capoeira. E a última atividade é um batizado rápido, assim, né? Também. As atividades estão programadas para 40 minutos, 1 hora no máximo cada atividade, e um batizado no final do aluno Flecha, que é aluno do mestre Parada, que está na cidade de Itanhaém, onde o mestre mora hoje. Então vamos acabar nosso evento de 40 anos com o batizado do aluno da Movimentos lá. Tá? Então vai ser um prazer receber todos aí. Salve, dá licença a todos, mestre. É 22 de outubro, né? Exatamente, 22 de outubro. Porque Vai senão a gente esquece, né? Vou anotar. Nós vamos encaminhar o convite para o senhor, mestre. Bom, muito obrigado. E melhor ainda para a gente lembrar, né? Tá, joia. Estarei lá com fé em Deus. Tá. Devido ao avançar da hora aqui, eu vou passar a palavra para o mestre Parada fazer os agradecimentos. Eu, de antemão, já agradeço todos. Mestre Marcelo, quer falar de novo, mestre? Não, né? Então, eu já agradeço a todos os presentes. Realmente foi um registro histórico muito grande, né? Voltar essa gravação e pegar todos os detalhes, todos os nomes aí que traçam essa linha tênue entre Minas e São Paulo, né? Que bacana ouvir o mestre Zé da Volks, ver o depoimento da senhora Valéria, muito bacana. Eu passo agora a palavra ao mestre Fábio Parada e depois fica para o mestre Polêmico para ele fazer as considerações finais e ele escolher um toque lá para ele nos presentear para fechar essa roda com chave de ouro. Então, obrigado a todos, a todas, obrigado, mestre Polêmico. Que aula! Foi incrível, muito obrigado. Obrigado ao mestre Zé da Volks. E eu queria propor, se a gente pudesse ir mais para frente, trazer esse pessoal que foi falado aqui, né? Que estão presentes ainda nesse plano, e trocar essas ideias, né? Zé da Volks, e o Polêmico, e mais 2, 3 meses, a gente podia fazer uma live para bater esse papo
né, para a gente fazer essas ligações de tempo, de treino, né? Eu acho que seria bacana. E não sei, o Jefferson tem essa habilidade de organizar, né? Então, fica aí a ideia. Mestre Polêmico, gostaria de estar presente, dar um abraço forte no senhor, e nós vamos ter oportunidade ainda de falar mais, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado. Vamos sim, viu, mais parada? Vamos sim. Vamos sim, Programa aí que a gente vai estar lá. tá E a bom. dona Maria vai também. Vai sim, vai sim. É a nossa convidada de honra. Isso, Valéria vai. Valéria vai, com É. certeza. Obrigada. Se eu puder estar, com certeza. Sim, tá ótimo. Obrigado. Mestre Polêmico, por favor. Bom, então, com a licença dos mestres, das mestras, eu vou mostrar rapidamente, porque eu acho importante, um dos resgates mais importantes que eu vejo na capoeira, além da história, além da geografia, além da matemática, é a própria música, a musicalidade na capoeira, uma coisa que eu sempre reparei muito em algumas rodas, por exemplo, quando às vezes é muito agitado, muita coisa, a coisa fica tão assim que a música, ela sabe o ritmo, a palma. Por exemplo, a palma do Meia-Lua era aquela palma do samba de roda, que eu já ouvi com o próprio mestre Bimba em gravações antigas, essa batida, que é essa aqui, ó. E não aquela. Tem uma curiosidade, né? Todas são boas, mas são, entendeu? Então, mesma coisa o toque do berimbau. A gente tem um toque, eu vou passar rapidamente para não ficar muito cansativo, para tentar dar essa finalizada, porque na medida do possível, procurei preservar ao máximo aquele toque que eu aprendi com o mestre Marco Aurélio, que eu era piolho mesmo, eu pegava até carona com ele na moto, ia, porque o caminho da casa dele passava pela minha, antes de ir para o esporte, ele já passava, já ia na moto com ele, voltava, me deixava em casa, era assim. Então, a gente teve um convívio muito grande e eu ficava de olho, como tem aquela música que o Mestre Amorim gosta muito, né? Birimba bate quem sabe, ou quem não sabe, ora fica de olho. Eu ficava de olho, porque era uma coisa impressionante as batidas. Então, vou mostrar rapidamente, vocês vão me desculpar, porque não é a batida certa que tem que ser para todo mundo. É só aquela que eu aprendi. Então, certamente vai ter muitas variações. Aliás, os toques têm as suas variações, né? Mas eu acho que é uma oportunidade para fazer essa finalização. Eu afinei aqui em Mi. Vocês me desculpem se não estiver muito bom. Vou mostrar primeiro o Angola, que a gente começava normalmente com o Angola, né? Esse seria o toque Angola. E as suas 3 variações, a primeira seria a segunda e a terceira. Mestre, o timbal tá baixo aí, mestre. Tá baixo? Não está chegando, mestre. Tá baixo? Não tem como aumentar, não, né? Não chega, né? Ah, não chega. É uma pena. Eu não sei se eu aumentando um pouquinho. Vai chegar mais perto do seu, mestre. Deixa eu tentar ver se eu aumento um pouquinho mais. Fazer mais uma tentativa. Se não der, paciência. Não, né? Não sai, né? Normalmente eu estava usando com o microfone, mas hoje eu não ativei o microfone. Vamos deixar as batidas para uma outra ocasião, né? Uma outra ocasião a gente mostra. Mas foi uma satisfação muito grande. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao mestre Parada pela consideração, né? O convite, que muito me honrou, né? Muito me honra. E a presença de todos que aqui estão, principalmente para o nosso mestre José Pereira e a nossa mestra Valéria Ferreira, uma satisfação grande.
encontrar pessoas com essa ligação tão antiga, né? Que a gente não tinha conhecimento, não sabia. E quero fazer um agradecimento a cada um dos mestres, mestre Paulo Elias, que estão aí, que tiveram essa paciência com a gente aí, sabe, esse carinho. Muito obrigado, né? E fico à disposição, sempre quando tiver oportunidade. Quero deixar bem claro que a satisfação primeira é minha. Fico muito satisfeito, muito alegre de poder aprender, de beber água na fonte, de conviver com pessoas tão nobres, tão ilustres, tão bacanas. Muito obrigado. Então tá joia, muito obrigado a todos. Eu vou depois editar esse vídeo e vou colocar no nosso canal, eu disponibilizo para vocês, igual fiz com as outras 2 lives. Quero agradecer a todos, né? Essa foi aquela tipo de roda que você senta, só quer ficar vendo o jogo e esquece até de responder o coro, de tanta coisa bonita que nós vimos aqui. Verdade. Agradecer a todos os presentes, que tenhamos uma boa noite. Boa noite, um abraço. Abraço. Tchau. Obrigada pelo convite. Obrigado por tudo aí. Obrigado por ter comparecido. Boa noite a todos vocês. E eu queria dizer ao mestre Ronaldo, aqui nesse dia lá em Itanhaém, vamos fazer uma mesa redonda para nós bater um papo. Entendeu? Com certeza. Com Com certeza. Boa noite a todos vocês. Com licença, gostaria de pedir que me mandasse um convite que eu quero participar. Cheguei no finalzinho. Pode deixar, mestre. Legal. Boa noite, um abraço. Um abraço a todos e a todas. Tchau, gente. Tchau. Até mais.